Meu nome é João, e sempre fui um homem reservado, vivendo tranquilamente em um bairro pacato. As coisas mudaram quando um novo vizinho se mudou para a casa 23, no final da rua. Ele era um homem de poucas palavras, e ninguém sabia muito sobre ele. Mas algo nele sempre me incomodou. Tudo começou com pequenas observações. Ele tinha um comportamento estranho, quase sempre saindo de casa tarde da noite, carregando sacolas grandes e pesadas. Nunca o vi interagir com os outros moradores ou receber visitas. Durante o dia, as janelas de sua casa permaneciam fechadas, as cortinas sempre puxadas, como se ele estivesse escondendo algo. Uma noite, ao voltar para casa mais tarde do que o habitual, notei algo estranho. O vizinho estava saindo de casa novamente carregando uma das suas misteriosas sacolas. Mas desta vez, algo parecia diferente. Enquanto ele passava sob a luz fraca do poste, vi algo pingando da sacola. Meu coração disparou quando percebi que aquilo parecia sangue. Minha curiosidade, misturada com um medo crescente, me fez seguir o homem à distância. Ele caminhou pelas ruas escuras, sempre atento ao redor. Finalmente, ele chegou a um terreno baldio na periferia do bairro. Fiquei escondido atrás de uma árvore, observando-o cavar um buraco e colocar a sacola dentro. Meu estômago revirou ao imaginar o que poderia estar ali. Voltei para casa, decidido a descobrir o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, chamei a polícia anonimamente e relatei o que havia visto. Eles prometeram investigar, mas nada aconteceu nos dias seguintes. Parecia que ninguém estava levando a sério as minhas suspeitas. Os dias passaram e a rotina do vizinho continuava a mesma. Eu mal conseguia dormir, atormentado pelas imagens daquelas sacolas. Então, uma noite, tomei uma decisão perigosa. Esperei até que ele saísse novamente e, com um pouco de coragem e muita apreensão, entrei em sua casa. A porta dos fundos estava destrancada. Entrei silenciosamente, iluminando o caminho com uma lanterna. A casa estava impecavelmente limpa, mas havia um cheiro estranho no ar, algo entre produtos de limpeza e decomposição. Cada passo que eu dava fazia o chão ranger, e meu coração batia mais forte a cada ruído. Finalmente, encontrei o porão. Desci as escadas com cuidado, sentindo uma crescente sensação de pavor. Quando cheguei ao fundo, a lanterna revelou um cenário perturbador. O porão estava cheio de ferramentas estranhas, serras, facas e várias sacolas idênticas às que ele carregava. Algumas delas estavam abertas, revelando conteúdos indescritíveis. Foi quando ouvi passos pesados acima de mim. Ele havia voltado mais cedo do que eu esperava. Fiquei imóvel, prendendo a respiração, esperando que ele não descesse. Os passos ecoaram pela casa, e a tensão era quase insuportável. Finalmente ele subiu as escadas, e a porta se fechou. Eu sabia que tinha que sair dali, mas o medo me paralisava. Depois de alguns minutos, criei coragem para subir as escadas novamente, tentando não fazer barulho. Quando cheguei ao andar de cima, tudo estava em silêncio. Escapei pela porta dos fundos e corri de volta para minha casa, trancando todas as portas e janelas. Na manhã seguinte, chamei a polícia novamente, mas desta vez fui até a delegacia pessoalmente. Contei tudo o que havia visto no porão. Eles finalmente concordaram em investigar. Quando os policiais chegaram à casa 23, o vizinho não estava. Entraram na casa e logo encontraram o porão. Para minha surpresa, eles não encontraram nada. Todas as evidências que eu tinha visto na noite anterior haviam desaparecido. As sacolas, as ferramentas, tudo sumiu. As coisas ficaram ainda mais estranhas depois disso. Algumas noites depois, ouvi ruídos vindos do meu quintal. Quando olhei pela janela, vi o vizinho parado lá, no meio do meu jardim, olhando diretamente para minha casa. Ele não se mexeu por vários minutos, apenas ficou lá, observando antes de desaparecer na escuridão. Passei a sentir uma presença constante ao meu redor. Sempre que saía de casa à noite, tinha a sensação de estar sendo observado. Em várias ocasiões, encontrei marcas de lama e pegadas perto das janelas de minha casa.
como se alguém estivesse rondando, espionando cada movimento meu. A situação atingiu um ponto crítico quando uma noite acordei com um barulho alto vindo da sala. Desci as escadas correndo e encontrei a porta dos fundos aberta, os ventos frios da noite invadindo a casa. Minha lanterna revelou pegadas sujas no chão, levando até a sala de estar. Não havia ninguém lá, mas a sensação de ser vigiado era opressora. Voltei para casa com uma sensação de desespero e impotência. O vizinho continuou sua rotina estranha, e as sacolas continuaram a aparecer e desaparecer misteriosamente. A polícia parou de investigar, e o caso foi arquivado como um alarme falso. Eu me mudei pouco depois, incapaz de viver com as lembranças do que havia descoberto. Mas a imagem daquela sacola pingando sangue nunca me deixou. Às vezes, à noite, ainda ouço passos pesados e vejo sombras movendo-se no escuro. E me pergunto o que realmente aconteceu na Casa 23 e se algum dia a verdade virá à tona. Meu nome é Carla, e eu nunca fui de acreditar em histórias de terror. Sempre achei que eram apenas invenções para assustar crianças. Mas uma experiência que tive recentemente mudou completamente minha visão sobre o assunto. Tudo começou quando me mudei para um novo apartamento no centro da cidade. Era um prédio antigo, mas o preço estava bom, e a localização era excelente para o meu trabalho. Logo após me instalar, comecei a perceber coisas estranhas. Pequenos barulhos durante a noite, sombras que pareciam se mover pelos corredores. No começo, achei que era apenas a minha imaginação se adaptando ao novo ambiente. Certa noite, enquanto trabalhava tarde em casa, levantei para pegar um café na cozinha. Passando pela sala, olhei casualmente para a janela e quase deixei a xícara cair. Do outro lado da rua, no prédio abandonado, havia um homem parado na janela, olhando diretamente para mim. Fiquei paralisada por alguns segundos, tentando processar o que estava vendo. Ele estava imóvel, com um chapéu cobrindo parte de seu rosto. Seu olhar fixo me fez arrepiar da cabeça aos pés. Tentei ignorar o incidente, pensando que talvez fosse um morador de rua que encontrou abrigo no prédio abandonado. No entanto, nos dias seguintes, o homem na janela se tornou uma presença constante. Toda noite, ele estava lá, olhando para o meu apartamento, sempre com o mesmo chapéu. Às vezes, parecia que ele se aproximava mais da janela. Outras vezes, recuava para as sombras, mas nunca deixava de me observar. Uma noite, decidi fechar as cortinas para tentar esquecer sua presença. No entanto, acordei no meio da noite com uma sensação estranha. O apartamento estava em silêncio absoluto, mas eu sentia que algo estava errado. Caminhei até a sala e, hesitante, abri uma pequena fresta nas cortinas. Ele estava lá, mais próximo da janela do que nunca, com um sorriso sinistro desenhado em seu rosto. Aquela foi a última gota. Liguei para a polícia e relatei o que estava acontecendo. Eles vieram até o meu apartamento, verificaram o prédio abandonado, mas não encontraram ninguém. Os policiais disseram que era provavelmente alguém tentando me assustar, mas prometeram patrulhar a área com mais frequência. Os dias seguintes foram ainda piores. Passei a ouvir passos no corredor do meu andar, mesmo quando sabia que estava sozinha no prédio. Uma noite, enquanto tomava banho, senti como se estivesse sendo observada. Quando abri a cortina do banheiro, vi uma sombra se movendo rapidamente pela janela. Saí correndo do banheiro, coberta apenas pela toalha, e tranquei todas as portas e janelas do apartamento. Minha última noite no apartamento foi a mais aterrorizante. Acordei com um som de batidas na minha porta. A princípio, pensei que era alguém do prédio, mas quando me aproximei, ouvi uma respiração pesada do outro lado. A batida parou e ouvi passos se afastando. Corri para a janela da sala e olhei para o prédio abandonado. O homem não estava mais lá. Meu coração acelerou quando percebi que ele poderia estar no meu prédio. Passei o resto da noite acordada, trancada no meu quarto, ouvindo cada pequeno som com atenção. Pela manhã, saí do apartamento, levando apenas o essencial, e nunca mais voltei. Depois de me mudar, tentei seguir com a minha vida, mas os eventos daquela semana nunca me deixaram em paz.
Às vezes, enquanto trabalhava no meu novo apartamento, sentia como se alguém estivesse me observando. Mesmo estando em um prédio seguro, com porteiro e câmeras, não conseguia me livrar da sensação de estar sendo vigiada. Um dia, enquanto fazia compras no supermercado, tive a impressão de ver o homem do chapéu refletido no vidro de um refrigerador. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. A ansiedade e o medo começaram a afetar meu trabalho e minha vida social. Passei a evitar sair de casa à noite e sempre mantinha as cortinas fechadas. Meses se passaram e comecei a frequentar terapia para lidar com o trauma. Meu terapeuta sugeriu que eu escrevesse sobre a experiência como uma forma de exorcizar meus demônios internos. Foi aí que decidi documentar tudo o que havia acontecido, esperando que isso trouxesse algum alívio. No entanto, enquanto escrevia, percebi que haviam detalhes que não lembrava claramente, como se partes da minha memória estivessem bloqueadas. Uma noite, ao reler minhas anotações, notei algo perturbador. Havia uma anotação que eu não lembrava de ter escrito. Ele está mais perto do que você imagina. Senti um frio na espinha ao ler aquilo e, imediatamente, fui verificar as janelas e portas. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada, com todos os sentidos em alerta, esperando qualquer sinal de que não estava sozinha. Ao amanhecer, decidi que não podia continuar vivendo assim. Marquei uma reunião com o síndico do prédio para discutir a instalação de mais câmeras de segurança e durante a conversa mencionei o homem do chapéu. O síndico ficou pálido e revelou que outros moradores também tinham relatado avistamentos de um homem estranho nas janelas. Decidimos verificar as gravações das câmeras. Quando revisamos as filmagens, não vimos nada fora do normal. Mas em uma das noites, a câmera no corredor do meu andar capturou algo perturbador. Por alguns segundos, uma sombra indistinta apareceu na porta do meu apartamento antes de desaparecer no ar. Essas gravações não trouxeram respostas, apenas mais perguntas. Decidi me mudar novamente, desta vez para outra cidade, na esperança de finalmente deixar tudo isso para trás. Até hoje, não sei quem era o homem na janela, o que ele queria ou por que me escolheu para assombrar. Mas sempre que estou sozinha, não posso deixar de sentir que estou sendo observada. E temo que, onde quer que eu vá, ele ainda esteja me seguindo, esperando o momento certo para se mostrar novamente. Meu nome é Rafael, e nunca pensei que um simples emprego de meio período pudesse me levar a uma experiência tão perturbadora. Eu trabalhava como vigia noturno em um estacionamento de um grande centro comercial. O trabalho era relativamente fácil, e a maior parte do tempo eu passava fazendo rondas e verificando se todos os carros estavam seguros. Tudo começou em uma noite tranquila de sexta-feira. Estava verificando os carros no terceiro andar do estacionamento quando percebi um vulto se movendo rapidamente entre os veículos. A princípio, pensei que fosse um ladrão, então saquei minha lanterna e comecei a seguir a figura. O vulto desapareceu atrás de uma SUV preta, e quando cheguei lá, não havia ninguém. Continuei minha ronda, mas o incidente me deixou em alerta. Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenas coisas fora do lugar. Carros que eu tinha certeza de estarem trancados estavam com portas entreabertas e objetos que pareciam ter sido movidos de um lugar para outro. Pensei que talvez algum funcionário estivesse pregando peças ou que pudesse haver uma falha nas minhas anotações. Uma semana depois, enquanto fazia minha ronda habitual, encontrei um pequeno bilhete preso no para-brisa de um carro. "Eu vejo você", dizia o bilhete, escrito em letras maiúsculas e rabiscadas. Um calafrio percorreu minha espinha. Olhei ao redor, mas o estacionamento estava vazio. Guardei o bilhete e continuei minha ronda, tentando não pensar muito sobre isso. Nas noites seguintes, comecei a notar uma sensação constante de estar sendo observado. Às vezes eu via o vulto à distância, mas ele sempre desaparecia antes que eu pudesse me aproximar. Certa noite, enquanto verificava os registros das câmeras de segurança, vi algo que me deixou ainda mais inquieto. Em várias gravações, a figura aparecia nos cantos das imagens,
sempre me observando, mas nunca claramente visível. A resolução das câmeras não era boa o suficiente para identificar a pessoa. Decidi reportar os eventos ao meu supervisor. Ele ouviu atentamente, mas parecia cético. No entanto, concordou em aumentar a segurança e instalar algumas câmeras extras. Durante uma semana, tudo ficou em silêncio. Achei que talvez a presença reforçada tivesse afastado o intruso. Mas então, em uma noite particularmente fria e escura, tudo mudou. Enquanto fazia minha ronda, ouvi um som metálico vindo do subsolo do estacionamento. Desci até lá, minha lanterna iluminando os cantos escuros e silenciosos. Quando cheguei ao local de onde o som parecia vir, encontrei um conjunto de chaves no chão, próximo a um dos carros. Ao me abaixar para pegar as chaves, ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas novamente não vi ninguém. Nesse momento, meu rádio crepitou com uma estática estranha, seguida por uma voz que sussurrava: "Você nunca sairá daqui." Meu coração disparou. Era uma voz humana, fria e ameaçadora. Corri de volta para a sala de segurança e tranquei a porta, respirando pesadamente. Tentei comunicar o ocorrido pelo rádio, mas só obtive estática em resposta. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Passei a encontrar mais bilhetes, cada vez mais ameaçadores, em diferentes carros. "Eu sei onde você mora", dizia um. "Não adianta correr", dizia outro. Meu sono foi se tornando cada vez mais perturbado, e eu começava a ouvir a voz não apenas no estacionamento, mas também em minha casa, através do telefone, ou mesmo no silêncio da madrugada. Uma noite, após um dia particularmente exaustivo, decidi confrontar o vulto de uma vez por todas. Armado com uma lanterna mais potente e uma faca que mantinha escondida no cinto, voltei ao estacionamento decidido a acabar com aquilo. Durante minha ronda, percebi um movimento no subsolo e corri para lá. Ao chegar, encontrei algo que não esperava. Em vez do vulto, vi um homem de meia idade de aparência comum, mas com um olhar de puro ódio. Ele estava parado ao lado de um carro, segurando um objeto brilhante. Aproximei-me lentamente, tentando manter a calma. "O que você quer?" perguntei, tentando não demonstrar medo. "Você tomou algo que era meu", ele respondeu com uma voz baixa e carregada de rancor. "E agora vai pagar por isso." Antes que pudesse reagir, ele avançou em minha direção. No momento de pânico, consegui empurrá-lo e correr de volta para a sala de segurança. Tranquei a porta e chamei a polícia. Quando chegaram, o homem já havia desaparecido, mas deixara para trás evidências suficientes para identificá-lo. Uma carteira de identidade caída no chão. As autoridades descobriram que ele era um ex-funcionário do centro comercial, demitido anos antes por comportamento inadequado. Sua fixação pelo estacionamento e pelos seguranças que o sucederam era perturbadora, mas a explicação trouxe algum alívio. Pedi demissão no dia seguinte, incapaz de suportar a pressão e o medo constante. Mas a experiência me deixou marcado. Até hoje evito estacionamentos escuros e sinto um arrepio sempre que penso naquela voz no rádio, me lembrando de que, por mais que tentemos explicar racionalmente, o verdadeiro terror pode estar mais perto do que imaginamos. Gostou dos relatos? Deixe seu like e se inscreva.